Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Prosa de Palhaço. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Tiago Abade, eu sou coordenador artístico dos Cirurgiões da Alegria e hoje é a 32ª Prosa de Palhaço com a Cristiane Pauli Quito, a gente chama ela de Quito, que é uma baita formadora aí, espero que vocês gostem. Deixa eu ver se já está rolando aqui, tá quase, né? E as prosas vão até. E agora eu não sei se vai até o fim de novembro ou dezembro. E aí, Gabi, tudo bem? Tá na primeira fila. Que legal. Ah, aqui então uma pessoa que tem um conhecimento incrível. Estou esperando ela entrar aqui. Já vou divulgar a próxima. A próxima é quinta-feira. Eu vou falar com o Ronaldo Aguiar, palhaço Charlito. Ele que é dos Doutores da Alegria. Entrou aqui. Espera aí. Quito. Olá. Olá, boa noite. Boa noite, Quito. Deu certo, né? Estamos aqui. Meu Deus do céu. Só Deus sabe como, mas deu. Quito, primeiro eu vou te Tudo agradecer de você ter topado conversar comigo, é uma honra enorme e já conversei com bem. tantas pessoas incríveis e você é mais uma dessa. Obrigado, viu? Viva. Obrigada a você, Tiago. Muito obrigada. É E um prazer. obrigado. Eu queria que você começasse falando pra gente se você já era da arte, como é que você começou nisso tudo, ou se você fazia outras coisas e foi arrumando com a vida, como é que foi esse começo? Eu comecei muito cedo no teatro, com 17 anos, né? Isso lá nos idos de 1977, então já faz muito tempo, né? E comecei fazendo teatro com o Janot, como extracurricular na escola. E, e fui me agradando disso, me descobri como pessoa, né? Era uma ostrinha, virei alguém que começou a dizer coisas que pensava, né? Então, mudou bastante o meu jeito de ver o mundo a partir do teatro, mas naquele tempo, assim, fazer teatro significava deixar muitas coisas para trás, né? Então, venho de uma família de advogados, tal. Então, acabei me enveredando para esse lugar do direito, né? Fiz direito, em paralelo vim fazendo coisas de teatro, né? Ainda continuando com Janot, com outros diretores, né? E acabei conhecendo um pouco de máscaras, né? No meio do caminho, com o Janot, que trouxe uma figura que veio da França, né, do Jacques Lecoq, que é a Marilena Lopes, e essa pessoa me apresentou as máscaras neutras, e máscaras de comédia, não de comédia ainda, de expressivas, máscaras expressivas, meias máscaras expressivas, né? Então, assim, tudo isso em paralelo um pouco ao direito. Então, foi um pouco um Você chegou a caminho assim, exercer um pouco ou não? Do direito ou não? tem Você já quatro foi. Uhum. 4 anos, 4 anos. Fiquei advogando como, né? Assim, primeiro como estagiária, depois como advogada. E mais esse tempo que advoguei, também não larguei o teatro, né? Eu fiquei, aproveitei para fazer produção. E fazendo produção aprendi muito, né? Aprendi a dirigir, inclusive, eu acredito que a minha grande escola de direção foi produzindo espetáculos e assim assistindo diretores trabalharem e além disso também estar junto com os atores, porque na produção a gente viajava, né, fazia espetáculos, às vezes o diretor não estava presente e a referência era eu. Então a gente conversava muito sobre os trabalhos e isso acho que foi criando também em mim um olhar diferente assim, né? Porque eu era atriz, né? Diz a lenda que eu era atriz, né?
né? Então, assim, aí vai, chega um momento, eu, eu acabei, assim, acho que eu sou um pouco de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né, Thiago? Então, eu era atriz, era diretora, né? Era advogada, era iluminadora, não sabia o que queria fazer, sabe, da vida. Aí é um momento em que eu resolvo viajar, talvez me olhar de fora, assim, né, nesse bololô, assim. E aí eu fui. Quando, quando que o teatro, assim, você olhou e falou, poxa, eu acho que eu vou pro teatro. Teve esse momento ou não? Não, Você foi na verdade, deixando de fazer coisas ligadas ao direito? não, acho que foi durante essa viagem que eu fiz, né? Que eu fui morar fora 2 anos, em 1988, né? E ali eu fui para me reconhecer, para ver quem eu era mesmo, assim. Eu realmente não sabia se eu queria de fato fazer teatro, gostava demais, né? Ou se eu era uma advogada, se eu seguiria carreira ou não. Então eu me dei um tempo, assim, literalmente eu fui e me dei um tempo. Só que a vida lá fora me encaminhava sempre para as coisas do teatro, né? Até amigos meus que foram morar comigo, foram morar lá e eu cheguei lá e eu os revi, né? Os encontrei como o Fernando Vieira, Rodrigo Mateus, né? Eles acabavam me levando pro caminho do teatro, né? Tem até assim momentos em que eles fizeram coisas que a gente tinha feito aqui no Brasil, num restaurante é, ah, que era um restaurante alternativo bacana, né? Em Hampstead e eles fizeram lá um trecho de um espetáculo que a gente tinha feito, foi um sucesso. Aí acharam que eu podia dirigir alguma coisa, mas eu não sabia a língua, era um horror. Então, mas fui, fiz também. E nesse momento, muita gente me falava do Goulier, né? Eles achavam que eu tinha, que acho que a minha aproximação para o tipo de arte tinha a ver com o Goulier. E eu fiquei enrolando, não fui, porque o Goulier era na França. Mas aí um amigo meu se inscreveu, não pôde fazer, e disse para mim: Olha, eles não vão me devolver o dinheiro, você não quer ir fazer máscaras e palhaços. Eu fui fazer, não é? E aí foi forte, né? O encontro Você, com o Gullier. você foi fazendo sem querer, né? Sem querer, querendo, né? Querendo, né? A vida leva a gente, às vezes, para o lugar certo, né? E também acho que uma vida um pouco solta, viajando, me procurando, querendo saber quem eu era, né? Então, isso faz com que a gente se coloque à, à mercê um pouco da vida e acabe escutando ela um pouco melhor, né? Porque às vezes a gente Boa. quer tanto uma coisa, né? E fica ali batendo a cabeça querendo aquilo, e às vezes a vida está te falando, olha, é para lá, né? E aliás, isso começa mesmo desta forma, né? Essa viagem. Porque eu já tinha trabalhado com máscaras com o Francesco Zigrino, né? E onde eu encontrei a Tish Viana, a Soraya Said, Cássio Escapim, né? Então, um pessoal que acabou fazendo um trabalho bem bonito, né? Nos anos 80. Isso faz muito tempo, Abate. Faz muito tempo, Eu tô não achando é? incrível porque você junta um ciclo de conversas que eu tô fazendo, que nem eu falei com a Cida Almeida, que falou muito também da Tiche Viana, e também a Sim. Soraya, a Thaís, que também mencionaram. Então, me parece que vocês todas trouxeram esse estudo e, eu não sei, vocês se pesquisavam umas às outras, ou cada um trouxe um conhecimento e cada um tocou o barquinho para um oceano, assim? Não, é que eu acho que tem ali um núcleo que é a Escola de Arte Dramática. Eu não fiz a Escola de Arte Dramática, eu tinha uma procura de teatro mais livre, né? Porque justamente estava lá com a minha coisa com o direito e tal, e minhas dúvidas, né, intrínsecas, né? E mas esse pessoal estava no tava na Escola de Arte Dramática.
E também tinha o pessoal do CAC, né? Que esse pessoal do CAC era, né, André Pink, né, Rodrigo Mateus, ah, o Tó, né, quer dizer assim, um pouquinho mais tarde, mas, né, Sibeli Forjaz. Então, assim, tem um bando de gente que é mais ou menos da mesma época. E eu os encontro por conta do Janot, né? Na verdade, encontro esse pessoal porque o Janot era professor da Escola de Arte Dramática e ele foi o meu primeiro professor de teatro. Então, a improvisação começa também a partir dali, né? Com o Janot. O meu nascedouro já é improvisacional, né? Então, assim, e aí o que acontece é que a gente começa a pesquisar juntos, né? A gente se encontra ali nas festas, né, nos bares e coisa e tal, e começa, então, ter essa vontade de pesquisar juntos. E eu começo mesmo, como eu te disse, eu era atriz, aí começo a fazer direção, né? Quando vem o Francisco Zigrino para o Brasil, né? Eu sou produtora dele, mas aí vou fazer uma peça como atriz, né? Chamado Arranca Dentes, uma peça de comédia dell'arte, Que a que Soraya estava também, né? exato, exato, e que é uma peça que ele faz de uma maneira, trabalha com a comédia dell'arte de uma maneira super clássica, né? E nos ensina assim primorosamente, acho que os conceitos e a prática da comédia dell'arte, né? E a gente se diverte muito, mas o público não, porque era muito acadêmico, né? Aí ele vai embora para a Itália, tem lá né, um momento pessoal, ele deixa a gente ali fazendo a peça. E aí a gente, eu e a Tiche principalmente, a gente reformula um pouco o espetáculo, ela mais no roteiro, eu mais na direção, e a gente também começa a sacar que a gente consegue fazer alguma coisa ali pelos 20 e poucos anos, né? Como ideia, como pensamento, mas tinha uma base maravilhosa, né? Tinha uma estrutura incrível, né? Ô, Quito, e nessa época, por exemplo, não é hoje em dia que você fala, ó, me dá uma olhada aí da Itália, eu vou ligar a câmera aqui no Zoom, você, você dá uma olhada no que eu tô fazendo. É, como, como que foi assumir uma referência dessa? Porque foi uma direção coletiva ou você assumiu a direção do espetáculo? Não, desse Arrancadentes, eu e a Tiche meio que assumimos, né? E Hum. aí chegou um momento que a gente foi assim lidando com aquela. Eu acho que a gente diminuiu, a gente sintetizou o espetáculo e trouxe um pouco para o Brasil, trouxe um pouco para uma relação de uma piada mais brasileira, né? Porque a gente assistia o espetáculo e a gente fazia o espetáculo lá no TUSP, no antigo TUSP, na Rua Cojuba, né? E a gente ouvia o teatro lotado e a gente só ouvia a risada dele, sabe? Porque tinha muitas piadas em italiano, né? Então, assim, não que não rissem outras coisas, mas riam, mas tinha algumas piadas que só ele ria. Então, tinha uma coisa, né, um pouco cultural. Mas o que é interessante aqui é que a gente realmente fez uma ponte entre essa brasilidade e o italiano, né? A coisa da máscara mesmo italiana, né? Então foi muito interessante. E foi para mim foi assim um divisor de águas, né? Porque ali eu acho que eu entendo que eu gosto de dirigir e também a lidar um pouco com as máscaras, né? Porque a máscara a gente joga com ela, né? Então, assim, eu tinha um modo, talvez, por ter, inclusive, trabalhado dentro, de ter experimentado como atriz, né? Eu fazia um enamorado, né? Então, e eram só mulheres no elenco. Isso era muito interessante, né? Só tinham mulheres no elenco. Então, assim, é, tinha um lugar da gente se experimentar de fato, né? E eu fui articulando modos de dirigir ou de relembrar aquilo que o Zigrino fazia e passar um pouco. Acho que eu sou um pouco
eu aprendo e até às vezes eu acho que eu tenho pouca memória, sabe? Porque eu aprendo e não consigo ficar repetindo muito o que o outro disse. Eu já vou um pouco no meu caminho, talvez um processo bastante intuitivo também, né? Que vai. Mas eu sei que eu fui mexendo com as intérpretes, né? Também fui aprendendo um pouco essa relação do jogo da máscara, né? E essas máscaras, elas são independentes, né? Elas criam vida, elas não precisam do espetáculo para existir, né? É muito interessante e a gente conversava, se divertia, livre, era um jogo improvisacional também. Era muito, muito, muito bonito, muito gostoso de fazer. Ô, Quito, a gente estava nessa história e acabou indo para outro caminho também, ótimo. Bom, você foi fazer o Goulier, certo? Você Sim, chegou fiz lá o e já livro. chegou falando, pô, aqui é minha casa, é tudo nosso, ou não? Foi Imagina. assim, meio no sofrimento, foi tomando bordoada e foi. Não, fui sem saber do que se tratava, né? Gabriela Ó, só um Argento. parênteses, a Gabi tá falando que tá emocionada de ver você aí depois de tantos anos e que deve a você grande parte da humanidade dela. Linda, querida. Que lindo, hein, Gabi? Peraí que deu uma travada Ah, querida, Isso, querida voltou. Gabriela. Nossa, lá é maravilhosa. Nossa, meninota de tudo, não é? É isso, né? Peraí, tá carregando, Então, mas acho que dá para ir falando. Vamos ver se ele. Agora voltou aqui. voltou? Voltou? Então, eu chego no Goulier um pouco que tinha esse grande mestre, mas não sabia o modo dele trabalhar e eu cheguei em 89, em março, final de fevereiro, começo de março de 89. E isso, assim, nem tinha me inscrito, né? Porque quem tinha se inscrito foi o Reinaldo Renzo, né? E aí eu, né, pego a vaga dele, chego lá e digo: olha, eu não sou o Reinaldo Renzo, mas vou fazer, né, no lugar dele. Aquilo já foi por si só inadequado, muito bom, né? Mas Bullier, assim, e tinha uma coisa que, assim, nós éramos todos, a maioria, é, todos estrangeiros de tudo quanto era parte do mundo. E eu vim saber mais tarde que eu fui por ele mesmo, pelo próprio Bullier, que eu fui a primeira brasileira a frequentar o curso dele. Junto comigo também chegou um pouquinho depois a Ângela de Castro, né? A palhaça Ângela de Castro, né? E então assim, era competitivo, era ele, né? Ele pegava brabo mesmo na gente, né? Precisava de muita alegria, muito brilho nos olhos mesmo para poder voltar para a cena, né? Ele se levantava, senta, senta, né? E isso, assim, é uma prática de você descobrir, né, no jogo ali que você não está vivo, não está viva para o jogo. Então, senta mesmo, porque você não vai comunicar, você não vai ter jogo com a plateia, né? E é o tempo inteiro jogo com a plateia, se não devolveu, se não está interessada, nossa, é horrível, né? Isso, e você sabe que assim tinha, ele tem até hoje, mas o curso por inteiro, né, o ano inteiro, né, e faz os módulos e você pode entrar no módulo, né. Eu entrei em dois módulos, de máscaras e depois de palhaço. As máscaras eram todas as máscaras, né? E, e assim, eu via que eles iam tomar chopp, né? Iam tomar cerveja num, num, num bar, né? Num café,
Mas eu não era convidada, não, 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 não era, né? Tava chegando, né? Era patinho feio ainda, não, não era convidada. Eu fui, passava por ali, via todo mundo indo, e tal. Até um dia que, né? Eu vibrei em cena, foi legal. Aí ele foi lá e me convidou para ir tomar cerveja junto, né? E Foi classificada para o boteco, né? e convocada no boteco, e no boteco lá ainda tinha, né? Ele vinha, dava toques, ele colocava na berlinda dentro do boteco, era o negócio, Que legal. era forte, assim, era interessante, né? E é isso, assim, o dia que você brilhasse, tudo de bom. O dia que não, ele nem olhava na cara, né? Era punk, assim, era um jogo constante, né? Ele estava em jogo o tempo inteiro, né? Ele não dava trégua, né? Me lembro um dia, isso já no Palhaço, fiz uma cena e foi ruim, foi mal, assim, foi muito mal. E ele, então, eu, né, fiquei mal, fiquei ali vitimizada, chorei um pouco, sabe aquela coisa, né? Que dói, porque dói, né? Aquela Vamos lá, doída, né? dói, né? A gente sente, né? Se sente a última pessoa, quer desistir, coisa e tal. É. E aí, eu sei que eu acabei ficando por último, fui falar com ele, ele falou, não, não, nós não vamos conversar, não. Falei, por que não? Me diz que está próximo. Amanhã você volta e a gente vê. Eu achei aquilo assim uma maldade, eu fiquei mal. Não vou voltar, não vou voltar, né? Nossa, lógico, no dia seguinte estava lá, e entrei para jogar. Ele me deu um cutucão e falou: Você não vai jogar? Eu falei, bom, né? Aí eu joguei de mau humor, né? Mas era aí que estava o meu lugar, né? No mau humor, na braveza, né? Na Sei. mimada, né? Tava, né? Naquele jogo ali. Então ele foi muito generoso, ele acabou jogando comigo de forma muito generosa. Então, assim, é um aprendizado duro, né? Foi um aprendizado duro, mas também foi um aprendizado de muita generosidade, de entender como se processa o jogo mesmo, né? Como é que é estar no jogo, né? Mas assim, pra, precisa muita coragem, eu acho, né? E ao mesmo tempo um pouco de insanidade, né? É muito, é um pouco violento também, né? Porque tem muita gente que desiste, né? Tem muita gente que eu sei que era boa e que fez mais tarde e desistiu, assim, né? Então ele é um cara de bastante de, de amor e ódio, né? Mas é um mestre, assim, incrível. Foi maravilhoso, assim, estar Ô, com ele. Kito, eu não sei se você pode dividir com a gente aquela história de que tinha acabado o curso, ou acabado Ah, sua permissão para ficar, né? Porque eu acho que é esse que é o sim, lugar do mestre, assim, também, né? É, de identificar as potencialidades, né? E é nítido, assim, que ele identificou, né? Eu acho uma história bonita nesse ponto, assim. mas eu levei anos para saber que ele identificou, tá? Assim, isso é muito louco, né? Levei anos, porque você vai indo, mas você vai, né? Duvidando, eu acho, né? Eu não sei, particularmente, às vezes sempre tinha essa, né? Achava porque assim ele me transformou, assim, foi muito forte, assim, né? Eu, assim, ele me botou para jogar mesmo, ele me botou na rinha mesmo, né? E aí, assim, quando chegou no final do curso, eu também já tinha que ir embora, já estava terminando meu visto ali na França, também terminando meu visto que eu tinha para estar na Inglaterra. E ele falou: Eu estou indo para a Inglaterra, você quer vir? Eu te dou carona. Ele sabia que eu estava meio solta já, eu não sabia se eu queria voltar para o Brasil, se eu continuava, mas eu já estava tão satisfeita que eu falei assim: Bom, voltar para o Brasil a essa altura, tô de boa, achei o que eu queria fazer, né? Porque eu fui para a Inglaterra assim me procurando, né? Não foi exatamente vou fazer teatro lá.
fui ver o que que eu era, se eu era advogada, se eu era diretora, se eu era atriz, o que eu fazia da minha vida aos 28 anos, num lugar bem limite mesmo, né? Então, ele me ofereceu carona, eu topei, porque tinha pouco dinheiro, aquela coisa toda, e ele me convidando, e assim, né? Fui. Aí chega na hora de passar a fronteira, né? 9, ele tinha uma van, nós éramos 9 no carro. E todo, então, chegou na fronteira, pediram os passaportes, todo mundo entregou, mas a maioria era de lá, da Europa, né? E entregaram, tal, devolveu, veio o guarda, devolveu todos os passaportes, não devolveu o meu, né? Eu fiquei ali, ele falou, cadê o seu passaporte? Eu disse, meu passaporte ficou com eles, né? E aí o cara veio, conversou comigo, perguntou o que que eu ia fazer. Eu falei assim, eu vou embora para o Brasil, né? Já tive o que eu queria aqui, eu, né, aprendi demais com o Felipe Gullit, sei lá, né? E ele, assim, ele olhava, ele segurava na direção e olhava para frente, nem me olhava, assim, né? Eu sei que ele vai embora, o guarda me entrega e fala, pode ir. Ele pegou e seguiu o carro, né, à frente, eu estava ali na frente com ele. Andei uns, sei lá, uns 5, 10 quilômetros, sem falar uma palavra. Ele falou assim para mim, você não vai abrir esse passaporte? Eu falei assim, por quê? Agora já foi, quando chegar lá eu vejo. Eu não queria nem ver, porque eu achava que iam me mandar embora, né? Aí eu abri, tinha mais 6 meses, né, de visto para ficar na Inglaterra. Eu falei, então eu vou ficar. E ele me convidou para assistir o curso dele de palhaço, então, em Londres. E aí eu fiz como ouvinte o curso dele, né? Então, assim, ele foi me abrindo espaço, tive outras oportunidades de fazer curso com ele lá em Londres mesmo, né? Nesses 6 meses que aconteceram, né? De palhaço, de jogo. Então, assim, eu tive a oportunidade de ir aprofundando um pouco essa alegria de jogar, sabe? Essa alegria de colocar em prática tanto o jogo do palhaço, o estado do jogo do palhaço, assim como o jogo cênico mesmo. Ele dizia, eu me lembro que teve um desses cursos que tinham muitos brasileiros, né? Nesse curso. Acho que talvez a gente já tinha, né? Já tivesse assim feito uma propaganda dele e tal, também ali entre nós. E teve um dia pediu para jogar e sempre ele botava para sentar porque não tinha alegria de jogo. Senta, senta, né? Os ingleses, os suíços, os franceses, né? Os dinamarqueses, tal, né? Aí a gente começou e o brasileiro e jogava e funcionava. Até que chegou uma hora e falou: para, brasileiro não joga mais, chega, né? Porque tinha muita alegria de jogo. Não precisa aprender a alegria de jogar. Isso é muito louco, né? Eu não sei se a Bonito gente isso. naquela época, apesar daqui a situação ter tido muita gente que saiu do Brasil naqueles anos de 87, 88, por aí, né? Teve uma debandada grande, né? Também. O último que fez, né? Saísse, fechava, né? Desligava a luz, né? Assim, né? Principalmente o pessoal da arte, né? Ainda assim tinha muita alegria, vibração no olhar, né? Potência mesmo, né? De agir. Ô, Quito, tem um espetáculo também que é o quadri. Eu nunca sei pronunciar direito, é quadri? Quadrimatsi. Que também Quadrimatsi. é o famoso chacoalhou a goiabeira, né? As pessoas que assistiram, tipo, parece que foi uma virada de página mesmo nos espetáculos, né? É Eu que queria que você assim, contasse um pouco como é que foi essa coisa toda, assim. eu volto em 1991. Eu passei 2 anos fora, né? Eu volto em 91 e aí começo dar cursos, tal. A minha vida é bem, bem, bem engraçada, assim, porque o Fernando Vieira, que também tinha feito curso com o Goulier, ele vai dar uma oficina. Porque assim, eu comecei a criar espetáculos, mas não achava né,
que, que iria ser professora, não queria, estava pesquisando o palhaço, inclusive com a Vera Butti, não é? Com o André Ela tá aí, Pink, ó. né? A Vera Butti, exatamente. Ali a gente começou a pesquisar o palhaço, né? E a gente começou essa pesquisa, fez um espetáculo que foi bastante antes do Quadrimazzi, que foi uma rapsódia de personagens extravagantes, né? Espetáculo que coloca em jogo a... Putz, ele tá picotando. Ô, Quito, desculpa, tá picotando. O que você tá Sim, falando é o Rapisódia, é isso? De personagens extravagantes, rapsódia, é isso? isso, Ok, uma rapsódia de personagens extravagantes. ok. Esse espetáculo, ele é o primeiro assim que abre uma fronteira, tanto na pesquisa, quanto na... E nesse faz Soraya Said, né? Na época Ocanha, hoje Said, né? Vera Budi, Tish Viana, né? Eu misturei dois grupos de trabalho, né? De antes de eu sair do Brasil, para fazer esse espetáculo, e a Tish estava chegando da Itália. Então, a Tish ficou mais com a parte da comédia dell'arte e eu com do palhaço, né? Esse espetáculo, ele realmente foi o primeiro, assim. E ele causou um pouco, porque era um jeito de fazer palhaço e de comédia dell'arte que não estava tão em voga em São Paulo, né? Brasil e coisa e tal. E aí, inclusive, tinha, nessa mesma época, chegando o Hugo Pozzolo, né? Com os Putz, tá, parlapatões, iniciando tá também, travando de novo, Quito. e a gente muito interessante. Logo depois disso, Peraí, eu Quito, só um começo a fazer minutinho, uma tá travando de pesquisa, eu novo. vou dar uma... Tá quente, acho meu. Vou esperar você voltar aqui na. Vamos rezar para Nossa Senhora da Boa Conexão, que às vezes ela abandona. É, isso, agora eu tô te vendo. É, você falou da Rapisódia, que foi um espetáculo que fez muito sucesso, e ele. Você não está me ouvindo? Será que a gente abre de novo essa live? É, e agora, hein? Eu vou. Será que eu consigo. Não dá. Vou reabrir a live. Vamos começar de novo? Não vai ouvir, né? Tá. Eu vou desligar e abro o novo. Será que ela consegue? Espera aí. Caiu? Isso. Então, gente, volta aí, eu vou encerrar essa aqui e abro outra, tá bom? Ah, vamos ver se ela entra, consegue entrar. Alô? Voltou? Consegue meu? Ótimo. Agora eu te ouço, agora eu te ouço. Então, parou bem na hora que você estava falando que a Rapisódia tinha feito um novo modelo de espetáculo, pelo que eu entendi, porque começou a picotar. Sim, sim. E aí, né? Então, a gente fez a rapsódia desse encontro entre o palhaço e a comédia dell'arte, onde Tish e eu trabalhávamos nessa pesquisa mesmo. O que é que dava encontrar a comédia dell'arte, né? Meia máscaras expressivas, Arlequino e o palhaço. E, óbvio, o maior ponto de intersecção era o Arlequino, né? Então, assim, aquilo foi muito, muito bonito, foi realmente bacana, assim.
E foi assim, um sucesso de público, né? Assim, tenho referências de que muitas pessoas, né, começaram a fazer, realmente se lançaram na questão do teatro por conta disso, né? Quer dizer, assim, ao ver, sei lá, né, sei lá, Cláudia Missura conta disso, acho que até a Rubra, Lulu Lopes, né? Quer dizer, assim, essas pessoas viram esses espetáculos, eu acho. E aí a Georgette Fadel, né? Então, assim, é um espetáculo que acabou sendo referência. E aí eu fui convidada, aí o Fernando Vieira foi convidado para dar uma oficina ali na Três Rios, hoje na Oswald de Andrade, né? E ele não pôde fazer e ele me ligou, por favor, vem me substituir, coisa e tal. Lá fui eu, né? E ali eu encontrei um monte de gente muito bacana naquele curso, vai desde Bete Dorgan, Thaís Ferrara, Valmir Santana e a, a Noêmia Duarte, além de outras figuras maravilhosas, como Raul Barreto, né? Quer dizer, assim, um povo que... Ângelo Brandini, né? Pessoal que estava começando a fazer teatro, palhaço, experimentando a linguagem. E eu acabei fazendo aquele curso que virou, que era para ser, sei lá, eu acho que eram 3 meses, virou um ano, né? E depois a gente acabou saindo de lá, da Três Rios, fazendo um grupo que sobraram 4. Foi sobrando gente, foi, né? Foi ficando, né? E foi Bel Gomes, exatamente, Vera. Então, assim, tinha muita gente interessante ali. E eu sei que a gente acabou fazendo um núcleo bem pequeno, né? Que acabou ficando entre esses 4. Bete Dorgan, Thaís Ferrara, Valmir Santana e Noêmia Duarte. E Bel Gomes chegou até o finalzinho, acabou saindo, mas a gente fez esse espetáculo com o roteiro do Eduardo Amos. E era um espetáculo muito simples, mas era um espetáculo que se permitia brincar na área do palhaço, né? E muito lúdico. E esse foi assim, era pocket, né? Era pequenininho assim. E eu acho que também quando a gente faz na base, e era um drama, né? Era o palhaço no drama, assim, né? E era muito risível, esses palhaços parecidos com pessoas inteligentes, né? Porque você conhece né, a Elizabeth the Queen, ela é uma inteligência, é uma sumidade, não é? Que é a Beth Dorgan, não é? Thaís Ferrara, né? Quer dizer assim, a Ferrara é uma loucura, né? Então, assim, né? E a gente brincou muito com isso. Era um espetáculo que contava de 4 pessoas que se odeiam, mas não conseguem viver separadas, né? Basicamente era isso, né? 4 inadequados, né? Vivendo na chuva. Eles não conseguem ir embora porque chove o tempo inteiro. Esse é o tema do espetáculo. E basicamente eram jogos, né? E também esse espetáculo durou muitos anos, assim, né, de experiência. E para nós foi incrível, assim. Infelizmente, ano passado, o Valmir Santana se foi, né? É, nos deixou, então, assim, esse agora ficou para a memória, né? Né? Da nossa existência mesmo, né? Porque você sabe que eu ainda fiz, a gente fez nos idos de 90, e em 2000 eu tive a oportunidade de fazer uma retrospectiva do meu trabalho, e aí a gente refez esse trabalho, refez a Rapisódia, né, assim, de personagens extravagantes, assim como outros também. E daí eu também comecei a fazer um pouco de teatro infantil, né? Onde também trouxe alguns momentos de teatro, de palhaço, né, para a cena, como a banda também, que é um espetáculo que César Gouveia fez, né? Quer dizer assim, que é o cara o César Park, que fez, que inaugura o
como é que fala? O do quintal? O, Jogando no quintal. jogando no quintal, né? Ele, Márcio Balas, que também passou por mim, coisa e tal. Então, assim, eu fui encaminhando, né, na questão do palhaço, virando mais professora, né? Não sei se isso existe, né? Professora, o que será isso, né? Uma indutora, uma provocadora, um, sei lá, eu, né? Que chacoalha aí um pouco as pessoas, sou um pouco aficionada pelo brilho no olhar, né? Olha, eu não sei se resolve o seu dilema, mas a Thaís falou que você é a maior doula de palhaço. É, né? Eu sou parideira, né? Sou parideira de palhaço, né? Talvez seja por aí, né? É, querido E Lou. você voltou, fez esses trabalhos e teve assim, a sua carreira ela virou para dança, né? Ou não só para dança, você foi fazendo mais outras coisas, agregando essas outras artes. Tiago, na verdade eu sou assim, eu trabalho nas intersecções das linguagens, né? Eu sou uma curiosa, eu acho, né? Que assim, então, sei lá, por exemplo, eu trabalhei com teatro de bonecos com a Cidade Muda, né? E quando trabalhei com bonecos na Cidade Muda, fazia uma correlação com a comédia dell'arte, né? Com o trabalho das máscaras, né? Então, assim, quando eu cheguei em 96, 95, né? 96, eu dou um ano sabático, vou é, viajar de novo e quando volto eu encontro a Tica Lemos, né? E eu encontro o Nova Dança. E a Tica Lemos eu até encontro porque ela vai fazer um trabalho de corpo para esse espetáculo, a banda que era de palhaços. Porque a Tica trabalha com contato e improvisação e eu achava que o trabalho também, além da relação da improvisação, trabalho de quedas poderia ajudar bastante na relação com o palhaço. Então, e nessas eu vou para o estúdio Nova Dança e ali começo todo um novo pensamento em cima, que na verdade assim, uma somatória de pensamentos, né? Venho pegando ali todo o meu conhecimento de teatro e jogando na dança, e ali eu começo a fazer uma investigação sobre a improvisação em tempo real. Eu queria fazer espetáculos ao vivo, né, improvisados uma noite a cada, né, uma noite cada espetáculo diferente, né? E aí levamos um tempo ali pesquisando, né? E tem a Companhia Nova Dança 4 que a gente está junto até hoje, temos aí 23, 24 anos juntos, né? Aliás, vai estrear um trabalho agora, no dia 12 de novembro, a gente estreia um espetáculo pelo Zoom, né? É, improvisado, e aí ele já fala de uma condição que é justamente a senescência, o envelhecimento, né? Como a gente envelhece dançando, né? Como é que a gente envelhece nessa relação com o corpo, né? Com a nossa dança, com a relação do fazer teatral. A gente foi entendendo que o corpo, né? Quando a gente era mais jovem, os jovens, os meninos eram muito virtuosos, né? Porém, não tinham a mesma maturidade cênica, né? Então, há momentos que hoje eles são muito mais virtuosos do que eram aos 20. É muito louco. Então, assim, o trabalho é um pouco nesse sentido, né? Da gente entender um pouco esses caminhos que hoje, quer dizer, uma pessoa, lógico, né? Eu tô com 60, eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Uma pessoa de 60 anos não necessariamente é aquela pessoa de 60 anos que eu vi aos meus 10 anos, né? Ou que aos meus 20, uma pessoa de 60 anos. Talvez até um jovem hoje de 20 veja uma pessoa de 60 anos realmente já muito madura, né? Velho, né? Mas não é bem assim. Não é o velho do velho dos anos 70, né? Quer dizer assim, então é uma relação que a gente precisa entender o que aconteceu conosco, né? Como é que a gente passou o tempo ou passa o tempo e se transforma, né?
Por falar nisso, essa metáfora que você usou da dança, que é desse espetáculo, cabe no palhaço também, certo? Talvez com Ah, 20 anos claro, era virtuosíssimo, com 60 sabe um monte de atalho. sim, 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 sim. Mesmo porque o palhaço, né? Eu acho que o palhaço vai se fazendo ao longo da vida, né? Ele, assim, a gente aprende algumas coisas logo de começo, né? Talvez algum jeito de jogar, algumas características muito fixas, né? Que a gente precisa segurar, mas a gente ao mesmo tempo precisa ir abrindo porque a gente se transforma ao longo da vida e precisa entender qual é esse caminho de transformação, né? De maturidade e do que de fato te faz rir, né? E qual é a sua postura, né? No estado, que estado é esse de alegria de jogo, né? E é isso, assim, né? Quais são os nossos comprometimentos, né? Quando a gente começa? Quais são os nossos desejos? Acho que o, o, o Goulier fala uma coisa que eu acho interessante, né? Como é que é? Muitos querem ser engraçados, mas poucos querem fazer rir de fato, né? Então, rir porque se ri, né? Porque é contente de se rir daquilo, não é? Porque aquilo te diverte, né? Então, assim, não só você que faz, mas aquele que te vê, né? Enfim, né? O palhaço, ele é um vício, né? Você não acha, Abad? Puta, pra caramba. Eu acho que é viciante, na verdade, eu acho que é viciante também se conhecer, né? É uma ferramenta que fornece isso também, uma linguagem, né? Que fornece um autoconhecimento, eu acho que é profundo sei lá, não sei se você sabe responder isso, mas Olha, é, eu acho que o intérprete, né? Acho que o palhaço, muito, muito. Eu, particularmente, quando fiz, realmente fez toda a diferença para a minha vida, né? Mas principalmente ali o jogo do ator, né? A disponibilidade que o intérprete tem que ter é de se conhecer para jogar, né? Porque se o ator, a atriz não se conhece, ou se o palhaço, né, não está realmente entendendo o que está se passando com ele, não é? E quais são os seus domínios, os não domínios, os acasos, né? Como é que você lida com isso, né? Quais são as suas reações, quais são as suas emoções, quais são os seus sentimentos, né? Que tudo isso é diferente uma coisa da outra, né? Como é que a gente faz essas observações sobre nós mesmos, né? Porque o tempo inteiro a gente está ali jogando com uma espécie de acerto e erro o tempo inteiro. E no caso do palhaço é erro, né? Quanto mais você errar e aceitar que errou, melhor ainda, né? Então, são... eu acho que é meio que na linha do que você está falando, que eu sempre ouvi falar que o jogo é uma metáfora da vida, né? E eu acho que a vida ela fica mais gostosa à medida que você se entende, não à medida que você acha que entendeu a vida. Isso é muito complexo, mas à medida que você se entende, parece que jogar com a vida fica mais prazeroso. Eu não sei se é essa a metáfora, mas me parece esse caminho assim Acho que de é também, né? Acho que é também, né? O e Joker, também, né? não é? Eu acho que é também, né, uma metáfora da vida, né? Não tem como não. Mas o jogo em si, o jogo é essa relação, é o estabelecimento dessa relação e a estrutura de que a gente tem, às vezes, um circuito limitante que te limita e você deve conseguir ultrapassar esses limites, né? Estando dentro deles, né? Então, assim, na verdade, a vida é um pouco isso, né? Nosso cotidiano é isso, né? A gente está num limite. Não, é um limite ilimitado, né? Não é algo que te, né, necessariamente, né? Porque assim, estamos vivendo uma coisa tão maluca, né? Que, Nossa. que te constrange, né? Uma das coisas que eu tenho pensado é justamente isso. Eu estou num limite da minha casa, né? Mas, ao mesmo tempo, a minha casa pode ser o mundo, não é?
Então, assim, o meu, né, o quarto em que eu estou, ele pode virar o mundo, vai depender da minha imaginação e da minha condição de potência de agir para poder ultrapassar as dificuldades e as tristezas que a gente vive hoje, não é? Então, assim, é importante que eu entenda que existe um limite e como é que eu jogo dentro desse limite, né? Então, assim, como é que eu faço desse limite a oportunidade de me relacionar com isso de formas variadas, diferentes e que possam ser aguçadoras, né, dos meus anseios ilimitantes, né, da minha vontade de romper com aquele limite. Mas não é romper só batendo a porta, né, o pé na porta. É romper com a inteligência, né? Com o convite da relação, porque é não negar a relação que você vive. Como é que eu vou negar viver na minha casa hoje? Não é? Como é que eu vou. Se eu ficar só irritada que eu estou em casa, eu estou perdida. Né? Eu estou perdida. Você sabe que eu continuo dando aulas, né? Tem vários deles aqui hoje, né? Eu dou aula pelo Zoom e a gente tem se divertido um monte. Lógico, tem dia que é menos divertido, Sim. né? Mas é natural. Mas uma das coisas é isso. Como é que eu tiro o suco dessa dificuldade? E depois tem isso, né? Para nós, o palhaço é um problema, oba, não é isso? Tem um problema, que delícia, como é que eu vou solucionar? Da maneira talvez mais demorada possível, né? Tirando o suco disso, não é? Sem ser. E a gente se diverte e se cura. Obrigada, Lucas. Enche, que bom. Então, isso, assim, tem aí um espaço, né, de descoberta, né, desse espaço relacional com as coisas, com as pessoas, que é da vida e que é do jogo, né? Mas as pessoas às vezes ficam um pouco irritadas com o jogo, né? Porque o jogo tem regras, mas é como eu posso ultrapassar essas regras, né? Sem necessariamente só negá-las. Ao contrário, né? O futebol conta isso, né? O drible do futebol é isso. Você tem que levar a bola até lá. Como é que você vai levar? É outra coisa, né? Então, né? É um espaço, né? A ser usado, né? O jogo é uma relação num espaço limitado que constitui regras, né? O palhaço é assim também, não é? E mais um monte de coisa aqui. Nossa, Né? incrível a conversa aqui. Meu Deus, eu queria fazer 9 lives hoje, só agora. Emendando. Imagina, imagina, imagina. É incrível. Ô, Quito, faltam 7 minutos para terminar e o Instagram ele não é tão carinhoso assim. Ele encerra e, Tudo enfim. bem. Então, primeiro eu vou te agradecer por essa conversa incrível, agradecer todo mundo que assistiu aí. Você é uma das grandes mestras e essa prosa, puta, foi incrível. Obrigado mesmo. Imagina, obrigada a Eu, você, Thiago. Assim, adorei, foi ótimo saber também que você cuida, né, desse lugar do palhaço de uma certa forma, trazendo a memória, né? Memória de quem trabalha nessa brincadeira, né? Nesse espaço imaginativo de ludicidade que é o palhaço, né? E que eu acho que ele é muito importante num momento como esse, porque nos traz o mínimo de aceitação sobre as dificuldades da vida, né? Com um brilho no olhar, né? Procurando alegria, acha a tua alegria aí, onde é que ela está, né? É difícil, mas é bom. é, eu, eu comecei as prosas, Quito, porque eu falei, pô, o palhaço só existe com público e, e de repente a gente tá Emílio, sem safado, público. obrigado. Eu falei, de repente a gente está sem público e nós, enfim, todos os artistas, a gente não é isso que está online. Às vezes parece que não é essa a realidade, né? Parece que a gente é um povo do presencial.
E eu fiquei sabendo de muita gente que ficou muito chateada com essa situação, tem várias pessoas muito tristes. Eu acho que resgatar essa história também é um bom momento para relembrar quem nós somos, da onde vem, toda a bagagem, né? Todos nós temos uma bagagem, seja artista, seja qualquer que for a profissão. E eu sou encantado pela linguagem, então eu comecei com uma primeira e agora eu já fiz várias e pretendo fazer outras aí. Se for nesse nível, então, eu vou fazer para sempre. Imagina. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui, né, me dando essa força. Obrigada, moçada. Vocês são bacanas. Obrigada. Ô, Obrigada. Quito, uma última questão, talvez, que aí, faltando 30 segundos, ele me avisa, eu te aviso. Tá. Nessa caminhada aí da arte e da palhaçaria, enfim, do que for, a quem você é grata, assim? Quem que... Pode ter várias Nossa. pessoas. Se alguém Nossa. falar assim, o Thiago fez uma Essa pergunta, eu tive aqui, que responder uma pessoa. não. Essa aqui, Vera Bud, eu sou muito grata a Vera Bud. Ela foi, assim, a primeira, eu diria assim, da primeira geração, né, assim, a primeira geração, e que eles acreditaram em mim. Era uma louca falando assim, ó, tem essa linguagem, vamos batalhar por isso aqui, né? Então, assim, gente que entrou comigo numa sala de ensaio sem saber o que eu estava fazendo, e eu, assim, tipo, né, meio imitando, né, e meio conduzindo aquilo que eu acreditava ser né, eu tinha uma intuição, né, Abad? Eu tinha uma intuição muito grande, assim. Sempre fui uma intuitiva, né? Mas esse povo aceitou, tá lá dentro comigo, né? Quer dizer, assim, investigando e às vezes a gente morrendo de rir e às vezes certamente eles falando assim, o que ela está querendo, onde ela quer chegar, né? Então, assim, eu agradeço demais, obviamente, aos meus mestres, né? Mas, obviamente, a essas pessoas que estiveram comigo, assim como também no quesito improvisação, né? Como essas pessoas, né? Como assim, como o Diogo Granato, Tica Lemos, né? E Cris Carnes, assim, quantas essas pessoas arriscaram, né? Fazendo algo que a gente não sabia onde ia dar. Pesquisa, experimento, de verdade, né? Quer dizer, entrar numa sala de ensaio e se entregar ao pensamento de alguém que diz: olha, tem esse negócio aqui, tem esse caminho aqui, vamos tentar? Será que dá certo? Será que vão nos aplaudir ou vão, né, nos questionar? E certamente, em muitos momentos, fomos questionados, não é? Né? Fomos muito questionados, né? Mas, ao mesmo tempo, fomos muito felizes, porque descobrimos algo, né? E isso não tem preço, né? É assim, apesar de ser... Claro, eu não tenho a verdade do palhaço, né? Eu tenho um olhar para o palhaço, porque existem muitos bons criadores, né? Pessoas que ajudam a criar esses palhaços, né? Então, assim, é maravilhoso ver como tem gente... Mas, assim, o que importa é que essa linguagem ela é universal. A gente tem que chegar mais ou menos no mesmo lugar, que é o fazer rir, que é o emocionar, né? Se a gente não chega assim, se a gente não faz isso, não existe. É mentira. Então, assim, às vezes é muito difícil, né? Porque a gente não conquista aquilo que a gente desejou, mas é um caminho, é um experimento, né? Eu sou muito grata, assim, a essas pessoas que realmente entraram numa sala de ensaio comigo. É de verdade, assim. Não é brincadeira, né? É uma entrega profunda, né? Então, E, é e dar isso aí. aulas é um aprendizado tão profundo quanto aprender, né? Ah, não, eu acho que é aprender junto, né? Você está aprendendo. Claro, talvez você tenha caminhado um pouco mais adiante, mas você está aprendendo, né? Às vezes você tem 20 pessoas, né? 20 pessoas te ensinando, né? Porque assim, tinha dia, Abade, que eu dando aula, depois eu ia para casa, eu chorava muito, eu falava que merda que eu fiz com aquela pessoa. Ou que alegria que eu fiz com aquela pessoa. É uma. Ô, Gabriel.
Não é? Assim, então, assim, o tempo inteiro, assim, é isso. Quanto não se questionar? Porque não é isso, não é, a gente... É interessante porque é um duelo, né? Mas é um duelo que eu particularmente busco com amorosidade, nem sempre consigo, né? Mas às vezes assim é evidente que o outro sente e diz, vai, me ajuda a ir por esse caminho. Mas eu acho que isso eu aprendi, viu? Eu acho que eu aprendi com Janot, eu acho que aprendi com Goulier, né? Isso, assim, às vezes esquisito, mas amoroso. Gente, eu não sei o que aconteceu, acho que nós ganhamos um bônus. Passou de 1 hora. Será que o Instagram tá gostando dessa conversa? Que Ah, sei. espetáculo! Vamos conversando então até acabar o tempo? Desde que não vire 15 horas? Ai, meu Deus do céu, mas que bom. Obrigada. Que incrível! Pô, é uma homenagem do Instagram. Que bom, que eu fico feliz. Eu acho que eles esqueceram. Mas assim, eles esqueceram. Deu, deu pau no sistema. Ah, Ô, querido. Quito, hoje em dia, que nem você não atua como palhaça, certo? Não, não. Quando eu estou ali jogando dentro da aula, né? Sim. Eu jogando com a minha palhaça, né? Mas o tempo inteiro, né? Será que porque eu entrei e saí novamente, olha lá, alguém Ah, matou. pode ser, vamos lá, cara. Isso é uma tática boa. Então, né, quer dizer assim, eu jogo com o palhaço aí. Eu fiz uma vez o Quadrimates, nós fomos para a Romênia, né? E lá eu fiz no lugar da Beth Dorgan, né? Junto com a Thaís Ferrara, assim, muito raramente, assim, né? Porque eu realmente, depois que comecei a dirigir, eu comecei a ficar, eu particularmente não achava que eu conseguia exatamente estar nos dois lugares, né? Eu me encantava muito com a direção, né? Então, meio que fui deixando mesmo, né? E acabei, assim, fazendo a escolha, né, de não estar. Mas eu acho que, de alguma forma, eu estou sempre brincando, né? Atuando Sim. junto, né? Uhum. Nisso que eu estava dizendo, né? No jogo, na relação, eu tô o tempo inteiro, então acho que eu não sinto falta, né? Porque acho que talvez, e assim, quando você é professora e tem ali 20, 30 alunos juntos, né? Você está ali naquela demanda, né? Dessa relação público-plateia, né? Então é interessante também. Sim, sim. Eu acabo Gente, atuando. sensacional. Sensacional, Quito. Eu tô com medo de não gravar a live agora. Então, bom, se perder também, quem viveu, a gente viu. Olha, te Fazer. agradeço muito mais uma vez, viu, Abade? Eu Eu que sou meio. agradeço, Quito. É engraçado porque eu sou meio fujona disso, eu não, né? Como você viu, eu não tinha nem Instagram, não é? Você esse mérito me colocou aqui, né? Não é? Então, né, assim, deve ter gente que, assim, tipo assim, como é que ela entrou nesse negócio, não é? Então, você já saiu, assim, de 10-0. Obrigada, viu, Abade, pela sua Não, simpatia. ganhei a noite, ganhei a noite. Obrigada, Obrigado, Quito. Gente, um beijo a todos vocês. Foi ótima a prosa. Até uma obrigada. próxima. Até já. Obrigada. Um abraço a Tchau. todos. Obrigado.